Hoje nós estamos em Cruz Machado, no sudeste do Paraná, uma cidade distante a 300 quilômetros da capital. Aqui vivem 18 mil pessoas, mas há uma peculiaridade muito interessante. 70% delas moram na área rural, são os pequenos agricultores. Aqui, se a agricultura vai mal, as coisas vão mal, mas quando a agricultura vai bem, tudo vai bem. Sabe por quê? Porque aqui tem um projeto muito bacana, dentro de uma escola, como fosse uma escola moradia, que lembra muito os antigos internatos. Casa Familiar Rural de Cruz Machado. Vamos conhecer lá dentro? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Você, tudo bem? Tudo certo. Eu queria conhecer essa casa aqui. O que é Casa Familiar Rural? Bem, a Casa Familiar Rural é uma instituição de ensino voltada, ao ensino dos jovens, praticamente todos do meio rural, onde o ensino ele é diferenciado. Na escola normal, na escola regular, esses jovens eles têm disciplinas nem sempre que são voltadas ao meio rural. E aqui na Casa Familiar Rural, praticamente todas as disciplinas, o conteúdo ensinado ele tem alguma ligação com o meio rural. É o ensino médio, né? Isso, é ensino médio, técnico em agropecuária. Esse lado que a gente está indo são os dormitórios já? Isso, são os alojamentos. Alojamentos. Isso, então como a gente tem alunos tanto do sexo masculino quanto do feminino, a gente tem os quartos separados, um grupo de 7, 8 alunos. Esse corredor aqui é só de menino, só menina, ou aqui Não, já é misto? aqui é misto, na verdade. Então tem os quartos dos meninos que iniciam no começo do corredor e das meninas ficam mais aqui para o final. Esse aqui, por exemplo, é o quarto das meninas. Legal. Quem são eles, assim? São pessoas da região? São todos do município. É mesmo? Todos aqui de Cruz Machado. Então, atualmente, a gente está com um número de 95 alunos, todos eles do município. A maior parte são do meio rural, para que eles possam estar aplicando os conhecimentos adquiridos aqui na escola, lá na propriedade. Se você conseguisse definir, assim, qual que é a diferença de uma escola normal dessa Casa Familiar Rural? Metodologia de ensino. A metodologia de ensino pelo fato de que os conteúdos que são trabalhados aqui são voltados para a realidade rural e também entra a questão das disciplinas técnicas, Então eles têm disciplinas da agronomia, da veterinária e tudo isso eles podem estar aplicando na propriedade. Tem os dias de práticas, então a maioria dos conteúdos que a gente trabalha nas disciplinas técnicas a gente faz práticas. Então a ideia é fazer com que ele volte para perto do pai e da mãe. Isso. E o que ele aprendeu aqui ele melhora lá. Ele implante na propriedade. Claro que muitas vezes, dependendo das famílias, existe um pouquinho de resistência. Então aqui o Cruz Machado ele tem a etnia polonesa bastante predominante, então eles são bastante resistentes, muitas vezes a algumas ideias novas. Mas a gente tem notado, durante as visitas que a gente realiza nas propriedades, que os alunos eles estão conseguindo colocar em prática aquilo que eles estão aprendendo. Isso aqui que eu tô? Aqui é o refeitório. Então aqui eles tomam café da manhã, fazem o lanche, almoçam, fazem o lanche da tarde e a janta. Angelina, você que faz aí, agora lanche das 10? Isso, e depois daí almoça? A uma? Que horas você almoça? Meio-dia e 10. Meio-dia e 10. E aqui? Aqui a gente tem uma sala maior do que as demais, A gente utiliza ela para eventos, Hoje estão dispostos alguns trabalhos, que os alunos estão fazendo na disciplina de artes, Legal, as mandalas. Utilizando grãos, que são produzidos na sua maioria aqui no município. Ó, os tipo de feijão, milho, o pinhão. Isso aqui é girassol, né? Girassol. Quem são essas pessoas que vieram dar aula aqui? Eles são técnicos? Quem são eles? O William, ele é médico veterinário. O Samuel, ele é engenheiro ambiental. Ele trabalhou aqui na escola atualmente. Hoje ele veio para fazer uma atividade prática com os alunos. Eu sou engenheira agrônoma. Atualmente eu só trabalho com a disciplina de estágio. Então a gente tem uma engenheira agrônoma, hoje ela não está presente. E os demais professores, a maioria são aqui de Cruz Machado também. São frutos da terra e têm ligação com o meio rural. Então isso facilita bastante também essa integração, do conhecimento da base nacional, da matemática em si, do ensino médio com a agricultura. Legal.
Sandra, mas quem que banca? É o governo federal, o governo municipal, estadual, uma instituição? Ou são eles que pagam a refeição? Não. Na segunda-feira eles devem trazer 1 quilo de alimento. Somente 1 quilo, seja 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de macarrão caseiro. 95 alunos chegam com 1 quilo. Isso, com 1 quilo, 1 litro de leite, qualquer coisa, algo que seja produzido na propriedade. Isso para incentivar eles a mostrar para os colegas. Eu produzi uma cabeça de repolho muito bonita, eu vou levar aquela. A minha beterraba é melhor, a minha cenoura. Isso, nesse sentido. Então, a Casa Familiar Rural, o governo estadual, ele tem parceria onde é pago os professores, né? Tanto os da Base Nacional Comum quanto os técnicos. Tá. E o restante da manutenção da escola, quem arca é a Prefeitura Municipal. Então, a gente tem um termo de fomento, né, no caso com eles, é um antigo convênio, onde a Prefeitura repassa uma quantia X mensal para a gente estar adquirindo combustível, alimento, manutenção da escola, pagamento de outros funcionários, né, inclusive. E tem mais casa familiar rural no Paraná, se eu percorrer o estado, não? São 41. Opa! É o estado brasileiro que contém mais casas familiares rurais. Eu achei muito legal essa da alternância, né? A pedagogia da alternância. Fica uma semana aqui. Isso, e uma semana na propriedade. Essa metodologia ela surgiu na França já há um bom tempo 80 atrás. Anos atrás, eu li Exatamente. Isso. Então, ela surgiu lá com um padre que ele resolveu criar uma metodologia de ensino diferenciada aos filhos de produtores. Porque ele observava o seguinte, o ensino das escolas ditas normais, né, das escolas regulares, ela volta mais ao aluno sair da propriedade. Né? Muitas vezes ele aprende um conteúdo que muitas vezes ele nem sabe aonde ele vai aplicar. Então ele buscou essa questão, criar uma escola, né, baseada para filhos de produtores, onde eles soubessem o que eles estão aprendendo, aonde eles vão aplicar na produção, na propriedade. Ele leva conhecimento para casa, mas ele traz dúvida para a escola? Traz. Traz? Traz. Estou com uma dúvida lá com meu pai e com a mãe em relação a esse plantio. Sim, ele traz. Ocorre bastante essa troca, essa participação aí com os alunos. Inclusive as famílias, né? Muitas vezes a gente recebe a visita de pais, de familiares, né? Como que eu faço com tal criação, com tal cultivo? Então existe bastante essa troca de conhecimento. Você acha que as pessoas, esses jovens, eles se perdem muita gente nesses 3 anos? Fala, eu vou embora, não quero mais ficar aqui. Alguns alunos se perdem, mas pouca coisa. É normal, né? Na verdade, tem alguns alunos esse motivo de ficar uma semana longe de casa, longe dos pais, principalmente na primeira série. Alguns não conseguem se adaptar. Ele sai daqui formado no ensino médio, isso, né? Com uma especialidade com mais técnico, né? No pecuário, na agricultura. E alguns saem para fazer faculdade daí? Alguns saem. Dos nossos alunos, a maioria deles está fazendo curso de ciências biológicas. Legal. Né, que já tem alguma ligação. E aqui tá tendo aula? Aqui a gente tem uma aula. Bom dia, professor. Bom dia. Oi, tudo bem? Posso entrar aqui? Pode. Oi para vocês, tudo bem? O que é a aula hoje, professor? Está retomando a questão do primeiro semestre de funções. A gente trabalhou função afim, função quadrática. E agora estamos iniciando com a função modular. Então, matemática? Sempre ligado à agricultura, matemática. A gente trabalha a questão das funções diretamente ligado à agropecuária, né? Todos os conteúdos a gente tenta ligar à prática diária deles. E que turma, que ano que é isso aqui? Esse é o primeiro ano. Primeiro ano? Primeiro ano. No caso, para o primeiro ano, a gente trabalha só matemática. E segundo e terceiro eles têm física. É um pouco diferenciado da escola. Eu trabalho aqui e trabalho na escola regular. Então você é a pergunta. Você é o que eu quero entrevistar. Qual que é a diferença entre uma escola regular e essa escola aqui? A diferença básica é que aqui a gente prepara eles pro trabalho deles na propriedade em si. É focado. Resumindo, é isso aí. Então, todos os conteúdos que a gente puder ligar à prática, a gente está ligando. Então, desde o início do ano, a gente trabalhou estimativa de produção de uma lavoura. Então, a gente vai lá na lavoura, pega uma amostra de milho e trabalha com a estimativa, o cálculo quanto vai produzir após a colheita. Quanto vai ser colhido naquele hectare? Isso a gente não tem como fazer numa escola regular, né? Por não ter tempo, né? É um dos fatores. E até por essa questão de sair de sala de aula, ter esse campo para trabalhar e por ter alunos mais diferenciados. Aqui nossos alunos, eles estão para isso. Lá mas a ideia é que eles cheguem na casa deles e ensinem o que eles aprenderam aqui
E que eles tragam dúvidas que os pais têm lá? Exato. É isso, Amaya? Toda semana eles levam atividade de todas as disciplinas ligada ao que eles tiveram aqui na escola. E a ideia é que toda semana, todo o tema gerador que eles aprenderam aqui na escola, é que eles desenvolvam lá na propriedade. Então, o tema, usar como exemplo, horta, por exemplo, né? Eles aprenderam sobre a horta, a disciplina de matemática vai trabalhar, a questão de repente de medidas, como fazer o cálculo ali para fazer a sua hortinha. E na semana que eles estão em casa, eles estão fazendo isso aí. Aí fica até sexta ou até sábado? Até sexta-feira. Aí eles retornam para as propriedades, para os lares. Então, valeu, boa sorte para vocês. Obrigado. É importante as pessoas saberem que vocês existem, que vocês estão aqui aprendendo para melhorar a história do pequeno agricultor, que é seu próprio pai, sua própria mãe. Então isso faz a diferença. E o Brasil precisa de gente que estude, gente que entenda. E ter uns professores bacanas igual esse. Se cuide. Obrigado, Tchau. Bem, aqui então no pátio da escola a gente desenvolve diversas atividades, né? Alguma coisa do paisagismo, jardinagem, né? Utilizando coisas da natureza, né? Troncos, né? Utilizando outros materiais, né? Como pneus. E aquele lá que eu vi que é o corpo humano? Que é o relógio biológico, né, do corpo humano, ou relógio do corpo humano. Então essa é uma técnica da gente trabalhar as plantas medicinais utilizando uma técnica criada pelos chineses. Legal. Eu não entendi o horário, das 3 às 5. É o horário que o órgão ou o sistema ele está mais ativo. Então, os chineses, nos seus estudos, né, eles descobriram que o pulmão, por exemplo, ele está mais ativo das 3 às 5 horas da manhã. Então, é nesse horário que a pessoa deve utilizar a planta no tratamento de alguma doença. Eu nunca tinha visto isso. E a gente trabalha bastante com os alunos, principalmente o terceiro ano, né, que tem as plantas medicinais na sua grade, né? Então, a gente já ensina eles a fazerem tintura, pomadas, né, para diversas picada de inseto, para batidas, entre outras. Essa estrutura aqui é chamada de coletor de própolis. Então as abelhas vendo essa fresta aqui com o vidro ou o plástico, muitas vezes usado, que é mais fácil de tirar, elas têm a impressão que isso aqui está aberto. E como elas têm que manter a temperatura da colmeia em uma temperatura constante, elas tentam vedar todas as frestas. Então ela vai tentar vedar isso aqui com o própolis. O própolis também é utilizado para elas como medicamento. São enzimas e partes de plantas retiradas, né, do caule das plantas, geralmente. E isso aqui tem uma função como um antibiótico natural das abelhas. Muita gente utiliza isso também, né, como um propositor aí da parte imunológica. Certo? Então me explica assim, você tem 95 alunos, claro, mas Isso. você tem das 3 turmas. Então enquanto esses moços, esses meninos e meninas estão estudando, hoje tem gente em casa. Hoje tem 2 turmas em casa. Aí nessa esse aqui, semana. sexta, vão embora. Isso, na semana segunda-feira a que vem? gente retorna com a segunda e terceira séries. Ah, a segunda e a terceira estão juntas e a primeira está sozinha. Tá é isso? sozinha. Aham. Sempre assim? que você Sempre faz? assim. É. Como é que se cuida de tanta gente em você? A gente- É árduo o trabalho ou não? O tema Na verdade, assim, a gente tem no início, né? Por isso que a gente já deixa a turma do primeiro ano separada, porque aqui a gente é como se fosse uma casa. Então, eles têm hora para dormir, eles têm hora para acordar, eles têm as atividades que eles desenvolvem aqui na escola, por exemplo, a limpeza, né? Então, depois do almoço, tem uma equipe que ajuda a lavar a louça, porque legal. a gente tem uma funcionária apenas, né? Então, eles ajudam a lavar a louça, outra equipe já vai limpando o refeitório, outro já limpa o banheiro, os quartos é responsabilidade dos alunos limparem, a sala de aula também, Mas se der eles um têm problema de todos disciplina, esses alunos. é a Sandra que puxa a orelha? É você? É eu que puxo a orelha. É? Ao chegar aqui, eles têm 100 pontos. Aí eles vão deixar, não cumpriu a escala de limpeza, Aí deixou de limpar, vai de caindo. organizar o quarto. Vai caindo. Quando chega ao 0, né, tem algumas penalidades que não pode fazer jamais. Namoro, não pode namorar. A gente tem casais aqui na escola, mas aqui não pode namorar jamais. Então, briga, né, não pode. Álcool? Então, jamais. Armas, né, faca, questão de jogos, baralho, não pode. Cigarro? Não pode. Todos sabem disso? Todos sabem disso. No primeiro dia de aula a gente já explica, deixa claro para os pais, inclusive. Então, no caso, vai caindo a pontuação. Chegou, perdeu os 100 pontos, ele recebe a transferência compulsória. Porque se a gente deixar isso acontecendo, a escola vira uma bagunça. A gente não consegue mais tomar as rédeas deles. Então, claro, não funciona 100%, claro que não, mas a gente tenta fazer. Tem mais menino ou mais menino, Sandra? Mais menino. Mais menino? Mais menino ainda.
aumentou bastante já o número das meninas. Tem meninos hoje que você sabe que já estão na faculdade? Tem. Que você conhece? Tem um que se forma no que vem já. É? Uhum. Há Orgulho nosso. Nossa, há quantos anos tem essa casa? Ela abriu em 2009. É uma experiência legal? Pode ser levada para outros cantos do Brasil, você acha? Pode, É? pode. Principalmente para manter a juventude no meio rural. Deixar eles aqui, né? Deixar eles no interior. A gente observa o seguinte, que o meio rural, principalmente em cidades pequenas, né, como no nosso caso não tem como fazer uma agricultura expansiva, né, no caso utilizar máquinas e tudo, o nosso relevo ele não permite isso. Então nesse caso, manter a juventude rural é muito difícil. Esses municípios acabam se tornando cidades de velhos, de aposentados. Aqui o que é? Fumo, erva mate, um pouco de feijão? Fumo, feijão, erva mate. Não, feijão, arroz, acho que não. O feijão também, o Cruz Machado é o maior produtor nacional de feijão preto. Ah, eu sabia que era na região. Prudentópolis também tem feijão preto. Isso, mas Cruz Machado é o maior produtor. Erva mate muito? O maior produtor mundial de erva Então aqui mate sombreada. essas crianças têm erva mate nesse jogo, tem fumo. Sim, Fumo menos, né? Fumo já é um pouquinho menos, né? Mas a erva mate é uma das culturas que a gente trabalha já no início do ano pelo fato de que toda a propriedade tem. Todos eles são trabalham. Pequenos, né? Todos são pequenos. Pequenos agricultores. Isso, Aqui então a gente ensina técnicas diferenciadas, culturas alternativas que não sejam as commodities. Legal. Né? Então a gente trabalha bastante a parte da horticultura, da fruticultura, então coisas que são possíveis trabalhar aqui dentro da realidade do município. Deles, num pequeno espaço de terra. Isso, e nesses 8 anos de casa familiar, que ela já existe no município, já foram formados 100 e poucos alunos. Desse número, 78% permanece na propriedade. Nossa, então aí comprova que esse. realmente o ensino, né, ele está fazendo com que o jovem permaneça, que ele não vai ocorra a cidade. fixação. E desses que saem, parte deles, 15%, eles permanecem no município trabalhando como técnicos. Então tem ex-alunos que têm escritório de consultoria, outro que trabalha em instituições financeiras. Que números grandes esse, hein? Isso, então, loja agropecuária. Então, o aluno que sai daqui, ele tem essa possibilidade também de estar trabalhando na extensão. Já muitos porquês que tem que ter essa escola, que vale a pena ter uma escola dessa. Nessa região de União da Vitória tem 5, né? 5. Tem essa casas. aqui, tem uma União da Tem Vitória. aqui em Cruz Machado, tem Bituruna. Bituruna é a mais antiga de todas. Daí vem Cruz Machado, daí Paulo Frontin, São Mateus do Sul e ano passado abriu em União da Vitória. 5 numa Então, região. no caso, Cruz Machado é a única que atende somente o município. União da Vitória atende 3, Bituruna atende 2, né, e assim por diante. Mas Cruz Machado, devido a esse alto número de alunos que procuram, né, a gente só atende o município. Que legal, fiquei muito feliz de falar com você, porque é um exemplo para o Brasil isso, hein? É interessante, uma metodologia muito interessante. Eu acho que deveria haver mais incentivos para a criação dessas escolas. Bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender a como preparar para obtermos aí micro-organismos eficazes. Lá no campo experimental, a gente vai estar falando para vocês do porquê é feito esse processo, né? Do porquê existe essa produção de micro-organismos eficazes, aonde é utilizado e quais são as vantagens da utilização desses micro-organismos. Certo, pessoal? Vamos lá no campo. Samuel, essa maneira de ensinar as crianças a ficarem próximos dos pais e darem continuidade, né? Qual que é esse papel que você entende por ser aqui de Cruz Machado? A Casa Familiar Rural, através da pedagogia da alternância, ela tem um papel fundamental na fixação do jovem do campo. Nós trabalhamos 60 temas durante os 3 anos de formação, 20 temas diferentes a cada ano.
sistemas voltados unicamente, exclusivamente para o homem do campo. Claro, trabalha-se cooperativismo, associativismo. A gente destaca muito a importância da fertilidade do solo, da qualidade do solo, Legal. da vida biológica do solo para a produção agrícola, principalmente para o pequeno produtor rural, que muitas das vezes não tem acesso a grandes tecnologias do mercado agrícola. Então ele tem que utilizar da produção agroecológica, orgânica, para estar se mantendo no mercado. Eu tenho alguns testemunhos, algumas experiências de famílias, né, de jovens que estudaram aqui na Casa Familiar Rural, onde eles estavam localizados sobre uma área de 10, 12, 15 alqueires de terra, eram proprietários e trabalhavam de empregados. E através do conhecimento de novas técnicas, do conhecimento do trabalho que é desenvolvido pela Casa Familiar Rural, a família ela foi se desenvolvendo. E hoje, proprietários dessa propriedade deixaram de ser empregados e passaram a empregar pessoas. Donos deles mesmos. Hoje eles trabalham com bovino legal, de leite, hein? bovino de corte, piscicultura. Não precisa criar uma política de incentivo para segurar o jovem no campo. Através do aprendizado aqui na Casa Familiar Rural e do desenvolvimento dessa atividade na propriedade, naturalmente ele cria um laço com o meio rural e acaba se desenvolvendo, profissionalizando a sua propriedade, a sua empresa rural. Você é feliz? Muito. É? Eu sou filho de produtor rural, adoro trabalhar com agricultura, me traz uma satisfação pessoal e uma realização profissional muito grande, porque eu vejo o resultado do desenvolvimento dessas atividades aqui na Casa Familiar Rural, dia a dia, hora a hora, semana a semana, na Casa dos Produtores Rurais. Parabéns, rapaz. Obrigado, Marcelo. Parabéns, meu. Eu que fico feliz. Eu estou aqui na casa do Isaías, a gente vai bater um papo, porque ele estuda na escola, está no 2º ano e essa é a nossa conversa aqui. Deixamos a chuva passar, né, Isaías? É, Se mexe com o que aqui nessa tua pequeno espaço do mundo aqui? mas é lavoura de milho, feijão, o fumo de barracão, né? Você gosta que o Everton estuda lá na casa? Ah, é importante, né? Por que para você é importante ter ele lá? É, que daí vai ter Uma continuidade? uma continuidade, né? Para ir seguindo os serviços da lavoura, né? Você gosta de estudar lá, não? Eu gosto. Mas já traz alguma coisa para o pai, não? Traz umas ideias? É? Traz alguma novidade, né? Mas se você tem alguma dúvida aqui, você leva para a escola, não? Consegue levar? Quando você vem para casa, fora ajudar os pais, tem tarefa? Tem lição de casa? Tem É? as atividades. Olha, eu quero mostrar agora, o Everton mostrou aqui uma coisa que ele aprendeu na escola e já trouxe aqui para a casa do pai dele, para o Isaías. O que é isso aqui, Everton? Esse daqui é a compostagem. Aqui eu peguei a palhada do feijão, que tava aí, esterco das vacas e silo que estragou. Você vai deixar assim ao tempo, assim mesmo? Sim. É? Daí se ela esquentar muito, eu tenho que remexer ela, virar. É. Depois usa para que isso aqui? Esse daqui dá para usar na horta. Na horta? Na horta para plantar flores. Legal. Ô Isaías, você assim, o que você acha dessa experiência? De ir lá na escola, aprender e vir aqui fazer em loco? Ah, mas é muito importante, né? Porque daí a escola eles ensinam, né? E daí o aluno faz em prática, né? É bem importante. Como é que foi a decisão? Falou, vamos colocar lá na Mas escola. com o tempo, né, foi surgindo, né, ele foi falando que queria ficar na roça, né, então daí para início vamos punhar na escola agrícola, né, e daí depois se ele quiser fazer outra agronomia, mais alguma coisa, né. O que você mais gosta na escola? Se você não, Marcelo, o que eu mais gosto nessa escola, para mim, pai do Everton, é isso aqui, que eu mais gosto dessa escola. Ah, mas é que lá eles fazem bem, cuidam bem do filho da gente, né, dos alunos, né. Praticamente é uma segunda Eu casa senti da isso gente, também. né. Quando ele fica essa semana lá, você fica de boa, fica Ah, tranquilo. não, fica tranquilo, né. Fica... Um pouco de saudades que volta, depois fica uma semana. Fica esperando a hora que volta, né, pra trazer alguma sexta-feira. novidade, trazer alguma novidade, né, pra gente, né. Às vezes você passa um pouco do teu conhecimento da vida? A gente já ensinando para eles como é que é, eles aprendem outras técnicas lá também, né, Mais moderno, né? mais moderna, né. Sempre tem novidade, né. Que bom. A gente sempre tem coisas para aprender, né. O que você é, Isaías? Você é descendente do quê? Ucraniano. Ucraniano? Ucraniano. Meus avós eram ucranianos, né. Como é que- Da parte da minha mãe é Como é polonês. que é o nome? Da mãe era Rosnowski. Mas não colocou esse também. Não. Você aprendeu como, não?
Só no suor mesmo? Mas só Na lida? Como é que o pai fazia, É. fui aprendendo. No né? exemplo? No exemplo do pai, na verdade, né? Dos mais velhos, né? Você tem sonho em fazer agronomia, não? Você pensa, não? Ainda não. Cadê a soja aqui? A soja é lá para trás, lá na outra lavoura, para frente ela. Feijão fica onde? Também, para lá. Tudo para lá, né? Soja, milho. O que é isso aqui? Dá uma explicação para nós agora aí. Aqui Essa nós- aqui, essa estrutura aí. Aqui nós Tudo seca pra o secar? fumo. Aqui seca o fumo. Lá nós estamos fazendo as mudas agora. Isso aqui é dias, né? Olha aí as mudinhas aqui, que legal. Esse aqui tá com 20 dias de bandeja semeado. de mudinha. Depois daqui ela fica aqui tamanho daí. Ah, é assim que ela fica ali na água, é? Ela fica na água e daí ela vai crescendo quando tiver num porte maior. A gente Aqui tem quanto, mais ou menos, sabe? Tem ideia? Quantos Aqui dias? ela tá com uns 45 dias, por aí. Daí daqui você vai pra Daí terra, daqui né? mais uns 30 dias você leva para roça ela. Ó, ela planta nos... Na roça fica quanto tempo daí? Ah, Até mas na roça fica 6 meses? Não. menos, fica Não? mais uns 4 meses, daí já colhe. Então ela. desde a sementinha começa com você a história? Começa com a sementinha, daí você deixa ele na roça, aduba ele na roça, daí depois corta ele e traz para esses Mas baracão. você corta, deixa secar e faz fardo também? Você daí você corta ele na roça e traz pendura aqui nesses baracão ali que tem, daí... Comprador Deixa vem, o secar. comprador vem aqui, você tem que ir lá? Não, tem o freteiro que leva, daí nós vendemos para Souza Cruz. Que legal. Na verdade nós planta para Souza Cruz mesmo, Entendi. né? Aí, ó. Essa aqui é a história de uma família que tem um filho, que mora na casa familiar, né? Aqui a Priscila que não sabe o que vai fazer, mas pelo jeitão, o olhar dela, eu acho que ela vai entrar Vai nessa. para a escola agrícola Vai para a também, escola né? agrícola. E aí, ó. A Lívia escutando a pressão do pai aí, ó. Mas eu queria agradecer muito essa visita, foi muito legal. Estão fazendo um trabalho lindo. A família que decide colocar um filho na casa familiar rural, principalmente para ele não ir para a grande cidade e continuar a tradição do pai, da mãe e fazer com que eles continuem produzindo, né, o alimento das pessoas que moram na cidade. Valeu. A cada ano, diminui o número de brasileiros que moram no campo. A agropecuária moderna não demanda tanta mão de obra. Os pequenos agricultores até seguem os grandes no caminho do conhecimento e da modernidade. Mas hoje foi um alento descobrir uma entidade de ensino que prepara o jovem que mora no campo sem tirá-lo do campo, mostrando a necessidade dele ficar por aqui. É esse jovem educado que vai fazer a grande diferença. Tchau, até o próximo Mato.